Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 6. Atos e é uma mensagem atual, é uma mensagem de Deus, e que o Espírito Santo dele venha nos conduzir essa noite. Tanto o pregador que vai falar, quanto o ouvinte que vai ouvir o que Deus tem para nós. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. Vamos repetir? Vamos lá. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. A primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Diz assim: não apagueis o Espírito Santo. Diga comigo, não apagueis o Espírito Santo. Vamos assentar. Amada igreja, ouvimos falar do Espírito Santo desde o Gênesis, desde o princípio, desde a fundação do mundo, o agir do Espírito Santo. Talvez nós lemos a Bíblia, nós lendo a Bíblia, nós observamos que o agir dele vem vindo algumas vezes de maneiras diferentes. No Antigo Testamento nós vemos o Espírito Santo conduzindo alguns homens naquela época para trazer uma mensagem de Deus, para trazer profecias, e nós observamos que não eram profecias para confortar o ego da pessoa, para dizer está aqui o teu carro, a tua casa, a tua bênção, mas profecias que repreendiam o povo, porque Deus amava, Deus tinha que repreender. Podemos ver que no Antigo Testamento, o povo escolhido de Deus, que era o Israel de Deus, era um povo que se desviou dos caminhos do Senhor, não estavam indo pelo caminho que Deus tinha trilhado para eles, e Deus sempre usando algum homem de Deus, algum profeta, cheio do Espírito Santo, para trazer uma repreensão para o povo, não para visar uma morte para o povo, mas para dizer para se converta dos seus pecados, porque eu sou um Deus que dá vida para vocês. E o desejo de Deus, podemos ver no decorrer da história, o desejo de Deus sempre foi aproximar o povo dele para ele. O distanciamento nunca partiu de Deus. O distanciamento sempre partiu do homem, do ser humano. Deus sempre esteve com o seu braço estendido para o seu povo. Deus sempre teve os seus olhos abertos para ver o seu povo. Deus sempre falou com o seu povo. Deus sempre ouviu o seu povo. Deus sempre andou com o seu povo. Deus sempre está pronto para estar junto contigo e junto comigo. Para Deus se afastar, o ser humano tem que permanecer no pecado, não querer sair do pecado, se corromper, se sujar. Mas Deus sempre tem uma palavra para o seu povo. Nós vemos isso de Gênesis a Apocalipse, nos dias de hoje, no século de hoje. E nós vemos que no decorrer dos anos, Ele vem dando oportunidade. O Antigo Testamento vem falando sobre a vinda do Messias, que é o Jesus Cristo, que veio para nos salvar, veio para nos tirar das trevas,
veio para nos tirar do escuro e nos colocar para a luz, porque Deus sempre quis ter comunhão com o homem. Deus sempre quis andar conosco. Deus sempre desejou, Deus sempre vai querer que nós não venhamos ficar permanecendo no pecado. E nós vemos a história, os homens, os profetas do Antigo Testamento, eles vêm anunciando a vinda do Messias, daquele que morreria pelo seu povo, que morreria pelo seu Israel, que morreria pela sua igreja, para nos proporcionar salvação nele, para nos livrar das trevas, para nos livrar de um dia estarmos indo para o inferno, mas para nós termos salvação em Cristo, e brevemente Jesus virá buscar a sua igreja e nós estaremos com ele na glória. Hoje em dia não vemos muito pregações da vinda de Jesus, mas se nós crermos ou não, uma coisa é certa: Jesus virá buscar a sua igreja. E nós vemos que Jesus vem, ele escolhe 12 e começa a ensinar, e começa a andar com eles. A escola de Jesus Cristo era pouco teórica, era mais prática. Eu fico imaginando Jesus Cristo chegando para os seus discípulos e falar assim: hoje nós vamos pregar em tal região. E Jesus ia com eles, pregava o evangelho, pregava a salvação, curava, libertava, cegos viam, mudos falavam, paralíticos andavam, e a salvação era anunciada para aquele povo. Nunca vimos Jesus passar pela morte e não ressuscitar o morto. Uma coisa melhor que isso é que nós não estamos mortos espiritualmente. Deus nos libertou dessa morte espiritual, e hoje nós temos vida em Cristo Jesus, e hoje nós estamos aqui para louvar e engrandecer o seu nome, porque Ele vive e reina para todo sempre. E a igreja do século 21 é uma igreja que está em perigo, porque nós estamos estacionados. Muitos estão deixando a fé, a apostasia, o abandono da fé. Os problemas de nos nos aproximarmos de Deus, estamos nos afastando dele e tomando decisões a qual oramos para saber se Deus quer aquilo ou não. Estamos batendo com a cara na parede, estamos sofrendo. As igrejas brasileiras, principalmente, muitas delas já não têm Cristo no meio delas. Hoje é aquele, pode fazer moderadamente, não tem problema. Bebida alcoólica hoje, socialmente pode. E a busca do Espírito Santo de Deus está ficando para trás, se não já ficou. O caos é este século. Eu particularmente acredito que é o último século antes de Jesus voltar. Não terá outro. E pode ser agora. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Se nós vemos o apóstolo Paulo, ele pedia a Cristo para os dias dele. Por quê? Porque ele cria na volta de Cristo. E hoje não se vê muito falar da volta de Cristo. Mas uma coisa é certa: ele virá. E ele virá buscar uma igreja lavada e remida no seu sangue. Jesus está às portas. E nós vamos subir em nome dele, porque ele vai vir buscar a sua igreja. Vem, Senhor Jesus, buscar a sua igreja. E nós vemos que até que ele não venha, porque não sabemos o dia nem a hora, qual o momento. Nós vemos que quando Jesus foi assunto ao céu, ou seja, ele sobe ao céu, ele promete o Espírito Santo. Pode ver que os apóstolos aqui, discípulos aqui,
Mais para frente de Atos, quando você começa a ler de Atos 1, 2, que vem o movimento do Espírito Santo através do Pentecostes. Mais para frente, aqui perto, no capítulo 19, nós vemos que o apóstolo Paulo chega em Efésios e pergunta se aquele povo conhece do Espírito Santo. E eles dizem que nem sabiam que existia Espírito Santo. Diferente de nós, a igreja do Senhor Jesus Cristo, que estudamos o Espírito Santo, oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sabemos conscientemente, espiritualmente, que o Espírito Santo vem e ele age em nossas vidas. Mas nós estamos fechando a porta para o Espírito Santo de Deus. Eu não estou aqui para julgar ninguém, mas eu estou aqui para que você reflita na sua vida. Como está o Espírito Santo diante de ti? Não na vida do teu irmão. Não você apontar e falar, aquele lá não tem, aquele lá também não tem. Mas e a nossa vida? E a vida do pregador? E a tua vida que está sentado me ouvindo? O Espírito Santo, ele não vem para ir. Quando esse texto diz que Paulo impõe as mãos sobre eles, veio sobre eles o Espírito Santo, essa vinda não é uma visita. Tem uma música, eu não sou nada contra, mas nós temos que tomar cuidado. Ela diz assim, vem nos visitar hoje aqui. Não é assim mais ou menos? Espírito vem, Espírito vem. É lindo que ele venha mesmo, mas que ele venha permanecer. Porque quando se trata de visita, qual a imagem que nós temos da visita? É que ela vem e depois retorna para a sua casa, para o seu lar. Mas nós não queremos a visita do Espírito Santo. Pelo menos eu não. Eu quero que ele permaneça. Eu quero que ele faça morada na minha vida. Porque ele é um amigo, mas não é um amigo temporário. Alguns dias, ou algumas vezes, eu comento em casa, eu já tive amigos, que hoje nem amigos são mais. Talvez por falha deles, ou por minha também. Mas se foram. Mas o Espírito Santo da verdade, ele vem para ser amigo vitalício. Ou seja, sempre. Quando a gente subir, ele não cai, ele sobe junto. E ele está conosco todos os dias. Porque foi uma promessa do Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus disse, estarei convosco todos os dias, ele estava dizendo, eu vou para o Pai, mas o Espírito Santo da verdade vai permanecer, ele vai conduzir, vai guiar, ele vai abrir seus olhos, ele vai abrir sua boca, ele vai abrir seus ouvidos, ele vai caminhar com vocês, porque o Espírito Santo é a promessa a qual eu vou deixar para a igreja. Mas a igreja está estacionada. Analise-se, pois o homem é a si mesmo, nessa noite. O ser humano, você, o pregador, como está a nossa vida? Ele está vindo, o Espírito Santo está vindo, e vem, vai, vem, vai, vem, vai. Porque ele tem ciúmes. Quando nós pecamos, ele fala, não peque. E se nós permanecermos no pecado, ele vai se retirar, porque ele não compactua o pecado. Mas ele não quer isso. Ele quer que a gente deixe o pecado, peça perdão para Deus e que ele seja o nosso amigo vitalício, amigo para sempre. Por isso que o apóstolo Paulo ele vai dizer em 1 Tessalonicenses 5,19. Não apagueis o Espírito. Quando algo se apaga, isso é esquecido, geralmente. Apagou. Já viu quando você fica com mágoa de alguém e depois você perde e fala, apagou. Ou seja, não tem mais. Cai no esquecimento. A mágoa tem que cair no esquecimento. O rancor tem que cair no esquecimento. O Espírito Santo não tem que cair no esquecimento. Por isso que não apagueis o Espírito Santo das nossas vidas. Nós somos o templo a qual Ele escolheu habitar.
E pela graça de Jesus Cristo, nós temos o Espírito Santo da verdade em nossas vidas. Nós estamos num desafio, né? Eu nem sei qual que é. Vai anunciar o desafio? Não sabe? E o pastor deixou a gente nesse desafio. Essa semana foi o de não reclamar, né? Ufa, amanhã todo mundo reclamando, né? Não. Mantenha isso. Já que ele não deixou um desafio, não deixou para ninguém, hein? Nem para você, Marquinhos. Ele já deu folga. Que o desafio dessa semana seja a gente buscar mais o Espírito Santo de Deus. E na outra semana a gente vai permanecer buscando. Já pensou o desafio dessa semana fosse fechar a boca e não comer nada? O corpo não aguenta. Assim como o corpo não aguenta ficar sem a boca, a igreja não vai aguentar ficar sem o Espírito Santo de Deus. Se você está aqui nessa noite e você está com Ele, permaneça com Ele. Isso é igreja. Mas se por um acaso alguém entrou aqui e deixou o Espírito Santo se apagar, hoje é noite para que você chegue e fale: Espírito Santo, vem na minha vida fazer morada. Faça essa reflexão. Faça essa pergunta. Busque-o. Foi Deus que te colocou aqui? Ele pode contar com você, Ele pode contar comigo nessa igreja? Essas portas estariam abertas se dependesse de mim? Para que elas estejam abertas? Que o Espírito Santo de Deus nessa noite venha nos conduzir, venha trabalhar em nossas vidas. Vamos buscar a Ele enquanto se pode achar. Não vamos cessar. No livro Poder pela Oração, quem não leu, eu aconselho. Para mim é o melhor livro que eu li até hoje sobre oração. Eu não lembro do escritor. Poder pela Oração. O Senhor, um homem estava orando, e ele já tinha combinado com o seu servo: eu oro e depois de 30 minutos você vem e bate na porta para eu fazer os meus afazeres. Só que teve um dia que o servo olhou pela frecha da porta e viu que o rosto, o semblante daquele homem que estava orando, estava luminoso, brilhoso. Aquela comunhão, ele estava comungando com Deus. E o servo falou assim: eu vou deixar mais um pouquinho hoje. Só que o seu servo foi fazer outras coisas e deixou o homem lá, o seu senhor, orando por 3 horas. E ele viu o horário e falou: meu Senhor, meu Deus, eu esqueci. E foi lá e bateu na porta. E o seu senhor disse: 30 minutos comungando com Deus é muito pouco. E estavam passados 3 horas. É a busca do Espírito Santo. É através da oração. A oração vem antes de nós queremos começar a pregar a palavra. Porque na oração é que Deus vai nos conduzir à maneira qual nós vamos pregar a palavra de Deus. Não estou dizendo somente em púlpito, no seu trabalho, na sua escola, na sua casa. Augustus Nicodemos, ele fala que um dos sinais de identificar um cristão cheio do Espírito Santo é ver como que ele é na sua casa, no seu trabalho, com a sua esposa, com seus filhos, com seus amigos, na sua igreja. Talvez a gente meça pelos dons, mas vai muito além dos dons. Vai pelo fruto do Espírito. E nós somos uma igreja que acreditamos no batismo com o Espírito Santo. E ninguém convence, a não ser o próprio Espírito, que Ele pode batizar muitas pessoas aqui nessa noite. Para que o Evangelho continue sendo pregado. Para que nós possamos sair das 4 paredes e pregar o Evangelho, para que vida se transforme lá fora. Essa semana, a semana que passou, nós
fizemos um evangelismo muito bom. Nós entregamos álcool gel, na verdade? E tinha pessoas que falavam, eu não tenho dinheiro para comprar. Mas nós falamos, não, é de graça. É de graça igual a graça de Jesus. Você não paga nada por ela. É de graça. O sacrifício foi um alto preço. Mas a bênção da salvação para a igreja do Senhor Jesus Cristo foi de graça. E o derramar do Espírito Santo dele foi de graça. Recebei o Espírito Santo de Deus. E nós vemos que no capítulo 19, aconteceu que estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso. E daqui a pouco nós vamos ver que Paulo, ele escreve uma carta aos Efésios. E nós vemos que é o agir do Espírito Santo naquela igreja. Nós tenhamos que almejar essa vida, para essa igreja, para a nossa vida, para as igrejas que proclamam do Senhor Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, que acredita no Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, que está aqui entre nós, e o culto seja tudo para Ele, a honra seja toda para Ele, o louvor seja tudo para Deus, que Ele é o nosso Deus. E nós vemos que chega Paulo em Éfeso, e achando ali alguns discípulos, ele pergunta: recebestes, porventura, o Espírito Santo quando cresces? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que, pois, fostes batizados? Responderam: no batismo de João. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isso, foram batizados em nome de Jesus. E Paulo impõe as mãos e veio sobre eles o Espírito Santo. A palavra veio aqui não é algo que fica no exterior, no ar. Quando cantamos vem nos visitar hoje aqui, não é esse ambiente externo, é nas nossas vidas, é no nosso ser, é no nosso coração, é algo interno. Já vi alguém falar assim: nossa, o irmão falou, arrepiou os pelos do meu corpo. É muito além disso, não arrepia só o pelo do corpo, não arrepia só o cabelo, incendeia o nosso coração. É uma chama viva que não se apaga, porque o Espírito Santo de Deus, Ele não vai se apagar em nossas vidas, se nós o buscarmos constantemente, incessantemente. Vamos, entre aspas, gastar horas de oração com Deus, para ganharmos algo que é a aproximação dEle em nossas vidas. Esse é o Espírito Santo da verdade, que vai nos convencer que o pecado só nos leva a ter experiências ruins, e o final disso é o inferno. Principalmente para você jovem que entrou aqui e pensa que dá tempo ainda de fazer um monte de coisas erradas. A morte não escolhe idade. A morte não escolhe se é sexo masculino ou feminino. O pastor Cláudio Duarte, ele fala que cada um tem sua senha, né? A senha do André é 100. O anjo falou 100, pum, já era. Mas nós estamos com o Espírito Santo em nossas vidas. E se nós partirmos hoje, se alguém partir hoje, nós vamos glorificando a Deus ao céu, porque há uma morada preparada para cada um de nós lá. Essa é a igreja. Os membros do corpo a qual cabeça é Jesus Cristo. E Jesus Cristo nos prometeu o seu Espírito. E o Espírito Santo está entre nós. Ele habita em nós. É o Espírito da verdade sobre a igreja que vai proclamar o Evangelho de Jesus Cristo. E nós vemos que Paulo impõe a mão sobre eles.
para a igreja de Éfeso. E quando chega em Éfeso, que ele escreve a carta, nós podemos ver que Éfeso tem 6 capítulos. Se você estudar a carta aos Efésios, nós vamos ver que os 3 primeiros capítulos são orientações. É algo teórico. Não estou dizendo que não é algo importante, mas é algo teórico. Do 4 em diante, nós vamos começar a ver que Paulo começa a praticar aquilo a qual ele estava ensinando. É a prática. Do capítulo 4 ao 6 de Efésios, nós vemos que Paulo começa a ensiná-los para que se coloque em prática aquilo que foi ensinado teoricamente. É o que tem que ser acontecido, é o que tem que acontecer na igreja, nos nossos dias, nesse século, que é um século a qual as igrejas, para os que estão de fora, se tornaram chacota. Os de fora já não vê mais os milagres acontecendo, e nós temos que lutar por isso. Os de fora não estão vendo mais a igreja proclamar o nome de Jesus Cristo, e nós temos que proclamar o nome de Jesus Cristo para todos. Não importa onde seja, não importa onde estejamos, o que importa é que nós estejamos cheios do Espírito Santo de Deus, e isso vai nos encorajar a pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Nós vemos que Paulo, o apóstolo Paulo, ele sempre pregou o Evangelho de Jesus Cristo. Teve uma vez que ele foi quase morto, foi apedrejado. Ele saiu da cidade tido como morto. Mas quando ele chega, ele se levanta e fala para o povo: alegrai-vos no Senhor. O que nos traz alegria não são as circunstâncias, mas a esperança que Jesus Cristo está conosco, através do seu Espírito Santo. E nós vemos que Paulo, ao escrever aos Efésios, o capítulo 4, a primeira coisa que ele nos orienta a respeito do Espírito Santo de Deus, no versículo 30, ele diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Não entristeçais. Hoje de manhã, o presbítero Geraldo deu aula, e ele, quando ele casou, ele falou que ele fez um trato, né? A gente pode brigar, mas a gente não pode dormir separado, é isso, né? Ou seja, tem que pedir perdão antes de dormir. E eu não comentei, mas uma vez eu vi um pastor falando que quando o casal ele dorme brigado, e falam que quando o casal dorme brigado é costa com costa, né? E o pregador falou assim: sabe quem fica no meio? O diabo. E ele não está errado, né? E nós não podemos entristecer o Espírito Santo. E como faz para entristecer? Não obedecer ao que Deus nos deixou para nós cumprirmos. Não é uma opção, não é uma escolha, é uma ordem. Quando o apóstolo Paulo pega sobre o Espírito Santo, ele vai dizer assim: enchei-vos do Espírito. Ele não vai dizer se você quiser, Rafa. Se você quiser, você tem. Se você não quiser, não. Ele dá uma ordem. E quem é esperto obedece. Quem quer se aproximar de Deus obedece. Quem quer ter comunhão, intimidade, como eu disse no começo, o Espírito Santo veio para ser um amigo íntimo, para sempre, vitalício, até o fim. Não tem que ser temporário. Essa semana eu quero o Espírito Santo. A outra semana eu já vou largar. Não. Nós temos que ter o Espírito Santo todos os dias. Ao levantar e ao deitar. Acima de tudo e de todos, o Espírito Santo da verdade em nossas vidas. E Paulo orienta aos Efésios, a igreja de Éfeso: não entristeçais o Espírito de Deus. É o primeiro ponto, para que o Espírito Santo venha sobre nós. E esse vir é algo interno, é uma entrada dele sobre a nossa vida. Não é mais o seu pensamento, não é mais o seu olhar, não é mais o seu falar,
não é mais o seu ouvir, não é mais o seu andar, mas é tudo sobre e pelo e a condução do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Quando nós pensarmos, seja o pensamento do Espírito Santo. Quando nós olharmos, seja o olhar do Espírito Santo. Quando nós falarmos, seja o falar do Espírito Santo. Quando nós ouvirmos, seja o ouvir do Espírito Santo. E quando nós andarmos, seja o andar do Espírito Santo. Se alguém está fora dos caminhos de Deus, o maior progresso que pode haver é você fazer o retorno e pegar o caminho certo, o caminho que conduz ao céu. E Jesus Cristo é esse caminho. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Glória a Deus nas alturas, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus que está aqui no nosso meio. E continuando, Paulo, e isso é uma lição para a igreja atual, a igreja desse século. Depois que ele disse para não entristecer o Espírito Santo no caminhar, no versículo 14, ele cita algo, e ele diz assim: desperta, ó tu que dormes, levanta-te entre os mortos, e Cristo te iluminará. É outro ensinamento para que a igreja mantenha o Espírito Santo ativo em nosso ser. É outro ensinamento. O primeiro, não entristecer ele. O segundo, desperta. A responsabilidade humana aqui. O despertar. A igreja do século 21 precisa de um despertamento espiritual. Porque Paulo está dizendo aqui: levanta-te entre os mortos. Não podemos morrer espiritualmente. E continuando aqui, capítulo 5, versículo 15, ele vai dizer assim: portanto, vede prudentemente como andais. Eu faço uma pergunta para cada um, como eu fiz para mim. Como você tem andado? Por onde você tem andado? Está provado? Você está analisando isso prudentemente ou pelos desejos da carne? Pela concupiscência da carne, que é o pecado? Como tem andado? Como tem seguido? Os seus pensamentos, os meus pensamentos estão sendo direcionados por quem? Eu sou crente hoje igual eu fui há 5, 10, 15, 20, 30 anos atrás? O Espírito Santo da verdade está tratando algo aqui nessa noite, na minha vida, e espero que na sua vida que está me ouvindo. Espero que o Espírito Santo de Deus incendeie a cada coração aqui nessa noite, e que nós possamos chegar em casa todo entusiasmado, empolgado para buscar e buscar e buscar e buscar mais e mais a face de Deus. Quando ele escreve o livro, que ele foi a pregação dele, né? Pecadores nas mãos de um Deus. O livro relata que a pregação foi tão impactante pelo Espírito Santo, que as pessoas enxergavam um buraco abrindo e as pessoas indo embora para o inferno, pessoas segurando nos pilares da igreja, chorando, pedindo perdão. Oxalá que isso aconteça hoje.
Que nós possamos refletir aquilo que Deus fala sobre a sua palavra, porque a palavra é de Deus. O homem anuncia, mas a palavra não é do homem, a palavra é de Deus. E pelo Espírito Santo a palavra tem sido pregada. Que nós pregadores possamos pregar igual Jeremias, que foi jogado num fundo poço, porque ele anunciou o pecado daquele povo, e quando aquele povo retirou ele, ele falou as mesmas coisas, mesmo sabendo que ele ia ser jogado novamente naquele poço. É pregar a palavra de Deus, para que nós possamos ter vida, e vida em abundância, e vida cheia do Espírito Santo de Deus. Que nós realmente possamos caminhar juntos como igreja, que nós dependemos um do outro nesse lugar. Não é verdade que só o André é a igreja, não. Nós todos como membro de um corpo, isso sim é a igreja, a qual Jesus Cristo é a cabeça dessa igreja. E no versículo 18 do capítulo 5 de Efésios, Paulo vem dizer assim: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Você já viu alguém embriagado? Acho que todos já, né? Ele perde a direção. Então por isso Paulo orienta: não vos embriagueis. Não se encha de coisa que não presta, porque você vai perder a direção. É isso que ele está dizendo. Você não vai conseguir ir na direção. Esse enchimento, essa embriaguez, vocês não podem. Mas eu tenho um enchimento que esses você tem que transbordar. Paulo está orientando aqui: esse vocês podem encher, porque não faz mal. Já viu quando fala assim, que é muito, faz mal? De Deus não. Pode se encher. Pode se embriagar de Deus. Pode pedir para Ele transbordar a sua vida, porque isso fará bem para a igreja. Isso fará bem para nós. O Espírito Santo da verdade, que é santo, que é fiel, que é verdadeiro, que é justo, que é santo em nossas vidas, Ele sim nós podemos nos encher. Não existe carcaça vazia. Ou a gente se enche de uma coisa, ou a gente se enche de outra. Não existe o neutro espiritual. Não existe aquele que é nulo. Não, aqui não entra nem o diabo nem Deus. Ou um vai habitar, ou o outro vai habitar. Que nós possamos escolher o Espírito Santo de Deus para habitar em nós. Que nós possamos tomar essa decisão dia a dia. Disse no começo, o pregador não está julgando, mas nós temos que fazer a pergunta para nós, e nós temos que nos analisarmos para nós sabermos se nós estamos bem, se nós estamos buscando a palavra de Deus, praticando o que Deus nos deixou, e que nós possamos ser cheios do Espírito Santo da verdade. Analise-se, pois, o homem a si mesmo. A cada dia, a cada levantar, a cada deitar, a cada decisão, até quando erramos, que nós ficamos maus, e nós oramos pedindo perdão a Deus e pedindo perdão ao próximo, que muitas vezes a gente magoou, a gente ofendeu, mas isso é o Espírito Santo de Deus. Ele nos orienta, ele fala: filho, não faça isso. Isso vai te fazer bem. Esse desejo é temporário. A consequência virá. E a consequência muitas vezes é triste.
é decepcionante. Não vai nos levar à bênção de Deus. O Espírito Santo da verdade nos conduzirá todos os dias até o fim. Ele é o nosso amigo. Ele é o nosso protetor. Ele é o nosso orientador. Ele é o nosso conselheiro. Ele é a nossa paz. Ele é o nosso refúgio. Ele é a nossa fortaleza. Ele é que nos cura. Ele é que nos liberta. Ele é que nos restaura. Ele é que nos ama. Ele é que nos faz pensar corretamente. Ele que nos faz enxergar. Ele que abre o nosso coração. Ele que nos dá força para caminhar. Ele que traz tranquilidade quando nós deitamos no nosso travesseiro para dormir. Ele que nos dá forças amanhã quando nós nos levantamos para fazer os nossos afazeres. É Ele que nos dá bênção. É Ele que nos consola. É Ele que está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Esse é o nosso Deus.